em 90, eu saquei que iria existir computadores pequenos e redes. Pessoal, para quem me conhece a empresa que eu tinha e tudo mais, sabe do meu sucesso. Eu não estou aqui para querer contar sobre isso, mas para contar outra coisa importante. Que lá naquela época, ninguém aceitava que microcomputadores, redes, poderia crescer. Ninguém aceitava que isso seria importante. Quando a gente levava computadores para dentro das empresas, os caras rejeitavam. O cara fazia todo o trabalho numa calculadora e daí tinha um sistema que a gente colocava lá e que fazia isso num dia, o que ele levava 3 meses. E a gente levou muitos meses depois, porque ele tinha que comparar 3 meses de cálculo para ver se o computador tinha errado ou não. E muitas vezes dava errado, por quê? Porque o computador calculava muitas casas depois da vírgula e o sistema dele trancava em 4 casas depois da vírgula. Então tinha que ir lá ajustar todo esse sistema e botar. Então foi uma guerra, tanto com os usuários, como uma guerra contra as grandes empresas de tecnologia, que nem Unisys, Labo, IBM, HP e todas mais assim, tá? Não sei se algum de vocês é dessa época e passou por isso. E eu, com essa minha visão e o sucesso, a gente cresceu muito. E lá pelos anos 2000, a gente começou a implementar o TCP/IP, tanto que eu já criei agora uma área, um grupo dentro da comunidade VIP chamado Infra, inema.infra. Nós vamos desenvolver toda essa parte de infraestrutura. Porque lá em 2000, nós já dominávamos toda essa parte de redes, E aí começou a surgir a web. Então vocês imaginam, a internet, TCP/IP, tudo isso, de novo, foi uma guerra, uma luta para poder mostrar para as pessoas sobre isso, E, de novo, uma visão, oportunidade, e nossa empresa bombando. Eu dando curso na época de HTML, de CSS, eu tinha uma menina que era do marketing, eu cheguei e dei um potencial para ela, ela se desenvolveu, virou a nossa instrutora de web, hoje está ela lá no Nordeste, se dando bem e tudo. Então, eu vejo a oportunidade que foi. E naquela época, para provar certas coisas, eu criei um portal chamado inema.com.br, que durou 10, 15 anos, depois eu saí da empresa e eles fecharam. Mas o que era, de novo? Ninguém conseguia ver a oportunidade da web. Para que a web? Para quê? Até hoje, muitas empresas ainda têm dificuldade de entender o potencial do digital, o potencial da web. Para isso, eu criei o TDS, que é Transformação Digital Sustentável. Todos vocês que já me conhecem sabem que eu não vendo nada disso. Eu estou aqui, consolidando um monte de informações e ajudando todo mundo a se achar. Agora, com a comunidade, vai entrar uma rendinha ali, tranquilo, mas não é esse o objetivo. Então, vejam só, nós já tivemos 2 chances na vida de ficar ricos. Quando surgiu as redes, e os PCs, quando surgiu a internet. Depois, pessoal, surgiu as redes sociais. Eu criei, inclusive, um portal sobre isso. E as pessoas não entendiam, as redes sociais eram contra, e assim como hoje discutem sobre isso. E agora nós estamos tendo a inteligência artificial, um outro grande momento. Só que entre as redes sociais, entre a internet, redes sociais, inteligência artificial, surgiu uma outra coisa que também brilhou muito em 2013, 2014, 2015, 2018. E a gente fez muita palestra para explicar o que era o blockchain, o que era o Bitcoin, quais eram os riscos que se tinha em cima do Bitcoin, quais eram os riscos que se tinha em cima da blockchain. E as pessoas que sacaram isso naquela época, hoje estão milionários. Mas muita gente que não entendeu
muito a fundo, ou por comportamento humano ruim delas, quando começou a cair, ela vendeu. E o caso da criptomoeda, como qualquer tecnologia, tem as subidas e as descidas. Certo? Olha só, legal, José Costa, aqui a dica que tu tá me dando aí